viu, gente? Esse crau, né? Vamos, se você puder colocar de pé, nós vamos ouvir, nós vamos ler o capítulo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês e o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, e um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Diga, cordeiro. Será sem defeito. O macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. E tomarão o sangue e porão nas ombras ambos os batentes e as vigas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada ao fogo com pães sem fermento, ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas, vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo, e assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Olha que Deus diz assim, com vossos lombos cingidos, preparados, seus sapatos no pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres vendo o sangue, passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e celebrareis. Diga graças a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, irmão. Este era o mandamento de Deus, tá? Irmãos amados, eu quero dizer para vocês que a Páscoa, ela é lembrada por centenas e milhares de anos, né? Por todos os tempos, por todas as tribos e nações, né? Todo mundo lembra da Páscoa, não é verdade, irmão? Eu aprendi que a Páscoa era do coelho, é do ovo, né? A Páscoa a gente sempre lembrava lá na escola, fazia um coelhinho, botava na cabeça aquelas orelhinhas, e ali eles davam um ovo, e ali era a Páscoa, né? Uma coisa que não existe, né, na palavra de Deus. Nós fomos ensinados errado, né? As pessoas ensinaram a gente errado, mas com o tempo o Espírito Santo de Deus vai despertando os homens, as mulheres, as pessoas para aprender verdadeiramente a palavra. A Bíblia diz assim, olha, meu povo sofre por causa de quê? Falta de conhecimento. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas estão muitas vezes doentes? Por que as pessoas estão com problema? Porque elas não têm conhecimento da palavra. E se elas não têm conhecimento da palavra, elas vão fazer as coisas que elas aprenderam com o pai, com a mãe, com o avô, bisavô. Como eu aprendi e como vocês aprenderam. Quantos de vocês já foram na água suja, já andaram? A irmã é uma delas, né? Que andava. Lá em Patos de Minas a gente costumava ver aqueles romeiros nos tempos e andava. Irmãos, eu via a pessoa assim, toda inchada, pé sangrando. E o Senhor não quer. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é obedecer a palavra. Amém. Não é fazer esse tipo de sacrifício. A Bíblia diz que esse tipo de sacrifício é vão, tá?
Deus não aceita isso, porque é apenas um dogma. Alguém falou e você obedeceu. Não foi Deus que falou na Bíblia. Não tem na palavra de Deus que eu tenho que caminhar tantos tempos, e era tempo, né? Parece que era mais de mês andando, né, irmã? Não sei quanto tempo, né? Mas a palavra de Deus não exige isso. O que ela exige? O que a palavra exige de nós? Você sabe me responder? Obediência. Diga obediência à palavra. É mais fácil obedecer do que sacrificar. É ou não é? É ou não é? É verdade. Para que você vai andar desse jeito, carregando os filhos, comendo farinha pelo meio do caminho? Né? Deus não quer isso. Agora, o obedecer é melhor do que sacrificar. Mas a Bíblia Sagrada diz que o povo lá no Egito, eles ficaram quantos anos escravos no Egito? Alguém pode me falar aqui? 40. Tá? Não, 40 meses foi no deserto, né? Isso. No Egito. 430 anos escravo no Egito. Vocês lembram que quando Jacó veio, quando Josué era o governador, já leram isso na Bíblia, já ouviram? Então, aquele povo que veio, 70 almas que veio, Jacó e todos os seus filhos, eram 70 almas. E eles vieram para o Egito e ali eles prosperaram, criaram e a nação cresceu assustadoramente, porque o povo de Deus, vou dizer uma coisa para você, é um povo que tem saúde, é um povo que tenha filho. Os pais têm 30 filhos, 40 filhos e tantos filhos mais, né? E ninguém ficava doente, enquanto que os egípcios, eles eram fracos. Então eles começaram a dizer, bom, esse povo está crescendo demais. Aí morreu o faraó, né? Morreu o faraó, veio outro faraó. Aí o faraó disse, olha, esse povo aí está crescendo muito, vão tomar nossa terra, porque eles vão tomar e não vamos matar os meninos, as crianças homens. Veja só como Satanás é, ele sabia que Deus ia mandar um libertador. Viu? Deus na Bíblia já estava escrito que ele ia mandar um libertador para libertar o povo do Egito. E Satanás entrou na vida de Faraó para dizer a Faraó para ele matar todos os meninos. As crianças nasciam, as parteiras matavam na hora do parto. E alguns deles jogavam no rio. E aquelas mães chorando, né, por causa dos seus filhos. Mas aí a Bíblia Sagrada diz que isso aconteceu muitas vezes. Mas chegou um dia em que o Senhor usou a Joquebede, a mãe de Moisés, que teve o seu filho, e ela escondeu o menino por quanto tempo? Diga 3 meses. Não pode esconder mais. O menino chora, né? Grita, chora. Aí os soldados iam ver, e ela colocou aquele menino dentro de um cesto, todo embebido de betume, e mandou o rio abaixo, no rio Nilo. Se você fosse mãe, você tinha coragem de fazer isso? Claro que não. Mano. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. A Joquebede, ela tinha que fazer algo. E o Senhor lhe deu a ela uma saída. Vocês percebem que Deus sempre tem um escape e uma saída quando nós estamos passando por um momento difícil. Você já imaginou isso na sua vida? Deus sempre dá um escape. Você nunca fica num lugar ali preso sem saída. Deus cria. E a Joquebede untou um cestinho, colocou Moisés dentro e mandou a Míria vigiar, e lá vai o Moisés pelo rio. E lá adiante, quem que achou ele? A filha de Faraó, né? A princesa achou ele, gostou dele e colocou o nome de Moisés, e Moisés cresceu no Egito. Não é isso, irmão? Que aconteceu na história? E quando ele cresceu no Egito, ele começou a conhecer a família dele. Ele cresceu em toda a sabedoria, diz a Bíblia que ele cresceu em toda a sabedoria, todos os estudos. Ele aprendeu a ler e escrever. Nenhum quase da sua família sabia ler e escrever, e ele sabia fazer contas, tudo, né? Ele era muito inteligente. Tudo foi projeto e propósito de Deus. E quando ele soube que a família dele era hebreia, e ele viu eles apanhando lá, ele ficou indignado. Onde já se viu? Matando os meus irmãos. E ele foi lá e defendeu um deles, e matou o egípcio e escondeu. Só que alguém viu e denunciou Moisés.
E Moisés teve que sair do Egito, fugido. Parece até, meu querido irmão, que a bênção escapuliu. Parece que o Salvador, aquele que iria libertar, desapareceu. Mas Deus sempre tem algo para nos apresentar. Aleluia. E para nos abençoar. Amém. Às vezes você acha que tudo está perdido. Às vezes você acha que não tem mais jeito. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Nós somos humanos. Nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas nós não percebemos aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, enquanto você está aqui cantando, louvando a Deus, lá no mundo espiritual está tendo uma guerra pela sua vida. Porque a missão de Satanás é matar e roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida. E vida com abundância. Não é vida de miséria, mas é com abundância. É isso que você tem que guardar no coração. Ninguém te para. Ninguém te paralisa. Irmão, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre. O povo de Deus é um povo santo e abençoado, irmão. Amém. Glória a Deus. Um povo que foi escolhido, não foi para um homem qualquer, mas foi o nosso Deus que nos escolheu. Amém. E Ele colocou dentro da gente o quê? Dons, sabedoria, graça. Para você falar, para você colocar para fora tudo aquilo que Deus te deu oportunidade de fazer. Cada um de vocês aqui, irmão Edgar, eu estava pensando no seu hoje. Irmão Edgar, irmão Bechó, tem o seu marido lá, né, irmão? Como é que ele chama? O Douglas. Tem também o Mauro, que não veio hoje, né? Tem 4? 4 homens, irmão. O Gerson, isso. 5 homens, irmão Edgar. Viu? Vocês pegar a rédea, pegar na rédea, né, irmão Bechó? Em nome de Jesus, irmão, você vai ver a glória de Deus. Você vai falar, meu Deus, como é que esse Deus fez tanto milagre, faz milagre na minha vida? Como é que Deus pode usar essa pessoa simples? Deus usa, irmão. É só você abrir o seu coração e o Espírito Santo de Deus vai operar na vida de vocês. Não diga não posso, não diga não sei, mas diga sei. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Amém. Em Cristo Jesus eu vou conseguir chegar aonde eu quero, porque quem vai me ajudar não é a minha sabedoria, não é a minha capacidade, mas é a capacidade que vem do alto. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Quem vai fazer a obra não é o homem, mas é Deus, irmão. Aleluia. Então a Bíblia Sagrada diz que naquele momento ele teve que ir embora para o deserto, foi embora. Por quê? Ele queria libertar o povo da hora. Nada acontece fora do tempo, tá? Nada acontece fora do tempo, tudo no seu tempo, na sua hora. Verdade. E aí, ele foi para o deserto, ficou lá quanto tempo? Quem sabe falar para mim? Quanto tempo Moisés ficou lá no deserto? Diga, 40 anos. Ele tinha 40 quando foi. E ficou 40, quantos anos ele tinha agora? Aí você diz, coitado, agora está morto, morrendo, enfim, está na flor da idade. 80 anos. Viu? As pessoas hoje estão morrendo com 50, com 40, com 30, com 20, está todo mundo morrendo. Moisés, com 80 anos, estava na flor da idade. Aí ele foi para lá para ser treinado, para criar cabra, para ter paciência, porque ele não teve, né? Aí o Senhor treinou ele durante 40 anos. Aí o Senhor disse, agora Moisés, é hora de você voltar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Agora você está pronto, eu quero que você vá. Ele foi lá para a sarça, apareceu a sarça ardente, queimando. E aquilo chamou a atenção e o Senhor falou através da sarça, Moisés, volte para o Egito, porque lá você vai libertar o meu povo. Amém. Glória a Deus. Olha, chegou o tempo, irmão. Nós estamos no tempo da libertação. Nós estamos no tempo da cura. Nós estamos no tempo do despertamento de Deus, irmão. Nos 4 cantos dessa terra. Nós estamos vendo testemunhos de pessoas drogadas, pessoas que estavam acabadas, destruídas, tendo sonhos, tendo visão,
da glória de Deus, irmão. Aleluia. Nós estamos nesse tempo agora. Glória a Então é Deus. tempo da gente abrir o coração, para balançar assim, para sair a poeira e dizer, chega, agora eu quero fazer o que Deus me manda fazer. Amém. Glória a Deus. E aí ele voltou para o Egito. Quantas pragas? Diga 10 pragas. Diga 10 pragas foram colocadas para o Faraó quebrar o coração. Que homem duro! Mas a Bíblia diz que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Não pense que você foi o diabo. Você sabe que muitas vezes a gente acha que as coisas foi o diabo. Não é? Aconteceu um negócio ruim na sua casa ou no seu trabalho, foi o diabo. A gente gosta de pôr culpa no bicho, né? Mas nem tudo ele tem culpa, irmão. Às vezes você põe culpa nele e ele tá lá assim, ué, não tô sabendo de nada. Eu não tô sabendo de nada, estão pondo culpa em mim. Então, nós põe culpa no diabo quando acontece alguma coisa. Mas eu digo para você que foi o próprio Deus que endureceu o coração do Faraó com propósito. Você tá entendendo, irmão? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ele endureceu o coração de Faraó com propósito, porque Deus queria que todo o Egito e todas as nações soubessem que há Deus ali, no meio daquele povo. Glória a Deus. Foi quantos anos de escravidão? 40. Não, gente, eu falei 430 430 anos. É muito ou é pouco? Muito. Você já imaginou viver filhos, netos, bisnetos, tataraneto, quinta geração, sexta geração? Quantas gerações não dá tudo isso, irmão? Foram uma escravidão, irmão. Eles comiam, era lavagem. Pense você que o rei do Egito dava coisa boa, ele queria que o povo morresse. Então eles viveram todo esse tempo. Mas por que demorou tanto? 430 anos. A Bíblia diz que quando Moisés foi despertado lá no deserto, o povo estava orando. Então, quando você ora, quando você dobra os joelhos e clama a Deus, Deus ouve e envia o anjo. Amém. É assim que acontece. Agora, se você mantém a boca calada, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por isso, por aquilo, o Senhor sabe, tal. Aí o Senhor diz, eu sei, mas é você que tem que pedir. É você que tem que orar. É você que tem que buscar. Se você não buscar, nada vai acontecer. Porque Deus se move, irmão, quando nós movemos. Verdade. Deus só move a mão quando eu movo a minha. Amém. Se eu mover a minha mão, Deus vai mover a dele. Mas se eu não mover a minha mão, você vai ficar doente, você vai para o hospital, você vai voltar do hospital. Olha, eu vou dizer para você. Não sei se a irmã Lúcia está ouvindo a nossa irmã Vilma. Deus abençoe, irmã Vilma. Esses dias atrás eu falei para a irmã, nós vamos orar com uma pessoa que está doente no hospital. Não vou falar nome, porque aí a pessoa não vai saber o que é. E aí eu falei com a irmã falou, pastora, eu precisava de alguém comigo. Aí eu falei, liguei para a irmã e falei, a irmã Ana precisa de alguém que pegue ela lá para levar no hospital para orar pela pessoa. A pessoa estava no UTI, entubado, tá? Ruim. E aí ela foi lá e conversou, né, com o marido, falou assim, olha, fulano vai vir aqui orar. Não precisa orar, porque eu não preciso. Não preciso. Ai, meu Não Deus chame do ninguém céu. aqui para orar, Ai. porque eu não preciso. E Misericórdia. ela ligou para mim, tão triste. Falei, irmã, entrega nas mãos do Senhor, irmã. Uma hora dessa ele vai esquecer que o Senhor é Deus. Infelizmente é assim mesmo, nós vivemos num mundo assim, tá entendendo? A pessoa é cheia de si, ela acha por causa do dinheiro, do poder, e ela pode tudo. Mas chega um momento em que vai ser Deus e ela e Deus. Tá? Quando a gente endurece muito o coração, Deus coloca você dentro de um quartinho, irmão, e depois fecha a porta e deixa você lá dentro. É assim, que nem o Jonas lá na barriga do peixe. Vocês estão lembrados, né? Tá? Enquanto Jonas não chorou, não gritou, não esperneou, e vou morrer, Senhor tem misericórdia, Deus não deu ao peixe a ordem para lançar ele fora. Ele só deu quando Jonas chorou e gritou e gemeu e disse, eu preciso, Senhor, ter misericórdia de mim. O homem é assim, ó. O ser humano é desse jeito.
Ele só reconhece na hora do sofrimento. Na hora da dor é que o homem reconhece que ele precisa de Deus. Infelizmente é assim. Falei para ela, irmã, entrega nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar, porque tem coisas que nós não entendemos. Deus está trabalhando lá no oculto e no escondido e nós não temos que falar nada. Amém? Não temos que julgar, temos que deixar Deus trabalhar, porque cada homem é uma pessoa, tem uma maneira diferente de agir. Então, ele veio e Deus deu quantas pragas? Diga 10 pragas. Até que chegou o momento e a hora do povo ser liberto. Está entendendo? Chegou o momento e a hora em que Deus levantou e Deus disse para Moisés, Moisés, agora chegou o tempo, agora é a hora, mate um cordeiro, cada família. E olha que a exigência de Deus com o cordeiro tinha que ser perfeito, diga perfeito. Perfeito. Sem nenhum defeito, ele tinha que estar examinado. Ele ficava, parece que 4 semanas numa gaiola, todo dia a pessoa ia lá e olhava para ver se ele tinha algum defeito, se ele tinha alguma ferida, se ele tinha alguma coisa, porque se tivesse, não podia ser imolado. Isso não era só com o cordeiro da Páscoa, mas era com todos os cordeiros que eles ofereciam a Deus. Isso quer dizer que tudo que nós vamos dar para Deus, fazer para Deus, tem que ser perfeito. Seja nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas orações, no seu jejum, em tudo tem que ser perfeito, não pode ter defeito. Porque Ele deu o seu Filho único, foi o único filho, o melhor que Ele tinha, lá no céu. Ele podia mandar um anjo, anjo vai lá e morre no meu lugar. Ele mandou o seu próprio filho. É isso que a gente tem que pensar. Deus não deu qualquer um para vir aqui na terra. Ele deu o seu filho, o seu único filho, o seu primogênito. Vocês pensam que foi fácil para ele ver Jesus morrendo na cruz? Ele sendo Deus? O Senhor, ele virou as costas quando viu o seu filho na cruz. Porque quando ele olhou para Jesus na cruz, sabe o que ele viu ali? Ele viu a maldição dos nossos pecados. Ele viu a mim e a você ali, a maldição dos pecados, de toda a podridão do mundo, estava sobre Jesus. Então Deus não aguentou ver aquilo e ele virou as costas. E Jesus ali disse, Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus sentiu que ele estava sendo abandonado. Naquele momento. Mas o Senhor sabia por que ele morreu naquela cruz. Por que ele teve que abandonar Jesus? Por causa de nós. Para nos salvar, para nos libertar, irmão. Porque nós estávamos fadados, estávamos já preparados para ir para o inferno. Porque não existiu homem em cima dessa terra, desde Adão e Eva para cá. Não, Moisés não foi perfeito, Elias não foi perfeito, Daniel não foi perfeito, nenhum dos nossos patriarcas, nenhum dos discípulos, ninguém foi perfeito, ninguém teve capacidade, irmão, de ser perfeito. Todos falharam. Todos falharam. Então, o único que seria perfeito, Cordeiro perfeito, Jesus, nosso Deus. Amém. Então, isso, quando a gente conta essa história, a gente fica muito tocado por isso. Porque a gente vê o grande amor de Deus por nós. Verdade. E muitas vezes nós largamos Deus de lado ou não damos assim a devida atenção para Deus. Nós abandonamos Jesus muitas vezes. Nas nossas atitudes, na maneira de a gente agir, na maneira de a gente falar. A gente não reconhece Deus nas coisas. Então a Bíblia Sagrada diz que o cordeiro era perfeito. E tinha que ser um cordeiro perfeito. E ele disse, esse cordeiro, cada família tem que ter um cordeiro. E se a família for pequena, você pega alguém das outras famílias para estar junto. Porque o cordeiro você tem que comer inteiro. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Ninguém poderia deixar metade do cordeiro para outro dia. Tem que ser inteiro. Por quê? Isso simboliza que Jesus Cristo, nós temos que recebê-lo de todo o nosso coração. Não podemos aceitar Jesus pelas metades. Metade eu quero Jesus, a outra metade eu quero o mundo.
Metade eu quero servir a Deus, mas no outro dia eu quero fazer outra coisa, o meu desejo da minha carne, fazer o desejo da minha carne. Você tem que aceitar Jesus de corpo, alma. Amém. Você tem que comer, aceitar Jesus e nada mais. Todas as religiões, toda a macumbaria, feitiçaria, tudo que você aprendeu, toda a religião errada que você aprendeu, você vai juntar tudo e vai jogar no lixo. Porque agora é o Cordeiro que você está recebendo. Aleluia. E o Cordeiro não aceita nada junto com ele, é ele sozinho. Amém. Jesus é sozinho com ele, só ele e nós. Não podemos estar dividindo o nosso coração. Então por isso que tinha que ser inteiro, eles tinham que comer inteiro aquele cordeiro. E a Bíblia diz que eles comeram também as ervas amargas. Para que servem as ervas amargas? Jesus, o Senhor colocou, vocês têm que comer também. As ervas amargas, para que essas ervas amargas? É para que você nunca esqueça a servidão do Egito. Os 430 anos que vocês viveram lá. Para vocês nunca esquecer desses anos de angústia, de escravidão. Quando vocês estiverem na terra prometida, a quem eu dei a vocês, vocês nunca vão esquecer mais da sua escravidão e não vão voltar aos ídolos novamente. Foi isso que as ervas amargas quis dizer. Para eles nunca esquecer que um dia eles ficaram 430 anos ali, naquele lugar. E a Bíblia diz que eles comeram aquele cordeiro, tinham que comer. Antes tinha que ungir os umbrais da porta, matar o cordeiro, tirar o sangue e ungir os umbrais da porta. Por quê? Você sabe disso? Sabe por quê? Porque o Senhor já tinha ordenado ao anjo da morte vir matar todos os primogênitos dos egípcios. Seja de homens, seja de animais. Todos. E o Senhor diz, para que o anjo da morte não entre na casa de vocês, vocês têm que pegar e ungir as suas portas com o sangue do cordeiro em cima e embaixo, dos lados. Porque o anjo da morte, quando vir o sangue, ele não entrará nessa casa, mas ele passará por cima da sua casa. E nenhum dos seus filhos, dos seus primogênitos, vão morrer. Porque tem a marca do sangue. O que simboliza isso, meu irmão, minha irmã? Muito fácil. Que é quando Jesus, você aceita Jesus, a marca do sangue fica sobre você. Quando você aceita Jesus de todo o teu coração e vive para Jesus e abandona o mundo do pecado, quem é o seu dono? É Jesus. Amém. E você carrega a marca de Cristo. Aonde você chega, você vê aquela marca. A primeira pessoa que vê a marca é Satanás. Ele olha para você e vê a marca de Cristo na sua vida. E é esta marca que vai nos dar entrada no reino celestial. Você tem que ter esta marca para que os portais eternos te recebam. Você tem que ter essa marca. Amém, irmão? Amém. Entrar pelo batismo, aceitar Jesus de todo o teu coração. E a Bíblia diz que quando eles ungiram e todo mundo ali, e o Senhor ainda disse mais para eles: vocês fiquem preparados, sapato nos pés, cinja suas roupas. Aquela noite eles não dormiram. Por quê? Porque eles tinham que marchar de madrugada. O Senhor está dizendo: prepare as tuas roupas, as tuas vestes. Vista as suas vestes, vista os seus cintos, segure bem, põe os seus sapatos nos pés, fiquem preparados, porque vocês sairão deste lugar de escravidão. Então Deus está dizendo para nós, irmãos, preparar o nosso coração, porque nós vamos sair dessa terra onde existe escravidão. Quantos jovens, quantas mulheres, quantas famílias estão sendo escravas dos vícios, das drogas, da doença, da enfermidade, da tristeza, da depressão. E o Senhor está dizendo que nós vamos sair. E para nós sair, para nós entrar lá, nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Amém, Jesus? Amém. Nosso coração limpo com a marca de Cristo, porque vai ser o passaporte para você entrar no reino celestial. Se caso você perdeu esse passaporte, busca lá atrás. Peça perdão a Deus. Senhor, eu perdi meu passaporte. Perdi a marca, Jesus. Porque quando a pessoa, irmão, ela não tem desejo de ir na igreja mais. Ela não tem desejo de orar.
Quando a pessoa não tem desejo de fazer a vontade de Deus, ela já perdeu o passaporte. Então é preciso que rapidamente você volte lá atrás e diga: Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor diz, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo pecado. Então, o que você está esperando? Dobre os seus joelhos, peça para Deus: Senhor, renova a minha fé, renova a minha vida, o meu coração, me lava com o teu sangue precioso, porque eu quero um passaporte de volta, porque eu quero entrar nas mansões celestiais, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nada neste mundo aqui, irmão, é melhor do que nas mansões celestiais. Não tem. Nada neste mundo é melhor, irmão, do que entrar no reino, aonde o Senhor tem um carinho. Se vocês soubessem o carinho que Deus vem a buscar os seus quando eles partem dessa vida. Quando eles deixam esse plano, quando a alma está para sair do corpo, rapidamente o Senhor envia anjos. E não um, é 2 anjos. E pegam a gente com todo carinho, a pessoa que está assim passando, e leva com todo carinho para o céu, como se fosse uma pérola. Isso é lindo demais. Irmão, uma pérola. O que você vale, irmão? A Bíblia diz que nós valemos mais que o mundo todo. Quer dizer, uma alma vale mais que o mundo todo, de toda a pérola, de todo dinheiro, de todo o poder. Nós somos uma pérola diante de Deus. Você vê o carinho que Ele vem buscar a alma, irmão. Quando meu pai estava morrendo, eu não alcancei essa oportunidade, foi as minhas tias que alcançaram. Ele estava ali com aquele câncer, comendo ele, e ele gritava e chorava e dizia: eu quero que me jogue água fria, gelada, porque eu estou sentindo muita dor, e jogava água, e ele sentia como se estivesse dentro do inferno. O seu corpo queimava como se estivesse dentro do inferno. Ele bebia Coca-Cola pedrada de gelo assim, ó, para ver se parava aquilo. Porque ele ainda não tinha aceitado Jesus de verdade. Muitas e muitas vezes ela aceitou Jesus e jogou Jesus no lixo. E como a gente estava sempre em oração e dizendo: Senhor, não deixa meu pai partir sem o Senhor, porque a coisa mais triste, irmão, é o inferno. O inferno, irmão, é muito triste. Você já queimou algum dedo? Coisa mais triste. Você já queimou a mão lá na panela de pressão, lá no... Quantas você vai fazer comida? Você viu aquela dor? Multiplica por 1.000, 2.000 mais vezes. Que é o calor. É a coisa mais triste. Lá a pele se desfaz, cai no chão, depois se refaz de novo. É triste lá no inferno. Então, o Senhor Jesus, Ele tem um carinho muito grande pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus filhos aqui na terra. Por isso mesmo, Ele veio, irmão, e derramou seu sangue por cada um de nós, por causa do grande amor que Ele tem por mim e por você. Glória a Deus. E naquele momento que Ele estava ali, o Senhor Jesus, o Senhor Deus falou: fiquem preparados, fiquem cingidos, porque no outro dia, naquela mesma noite, irmão, o anjo da morte veio sobre o Egito. O anjo da morte entrou em todas as casas, ele vinha assim, assolando mesmo. Veio assolando. Mas o Senhor já tinha falado que o anjo da morte viria. Eles tinham que preparar as suas casas, colocar. E eu acredito que se algum dos israelitas não tivesse ungido a sua porta e os batentes, o anjo da morte tinha entrado. Mas todos eles foram obedientes e ungiram as suas portas, seus batentes, que o anjo da morte não passou na casa deles, passou por cima, mas a terra do Egito chorou. Aleluia. Quando foi de madrugada, irmão, só via gritos, desespero, é o povo saindo para fora, era os primogênitos morrendo, eram as cabras, tudo que era primeiro morrendo, todo mundo. Foi um desespero, uma gritaria, e eles ouvindo tudo aquilo. Quando foi de manhã, o faraó olhou, seu filho estava morto, seu único filho. Mandou chamar Moisés e falou para ele: Moisés, saia daqui. Saia daqui, eu não quero mais vocês aqui. Vão embora dessa terra. Porque vocês só me trouxeram dor e sofrimento. Vão embora dessa terra. Mas quem que
estava fazendo aquilo, irmão? O próprio Deus, para que Faraó soubesse que o Senhor é Deus. Deus, ele precisa de homens e mulheres com o coração aberto para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim, Senhor. Fala comigo, Senhor, opera sobre a minha casa, sobre a minha família. E Deus vai operar na sua vida, irmão, porque Ele é fiel. Deus é fiel naquilo que Ele disse. A sua palavra se cumpre à risca. Verdade. Há vários livros no mundo todo, Deus é mas a fiel. Bíblia Sagrada é aquela que prevalece. Amém, Jesus. Muitos tentaram colocar no fogo, queimar, fazer tudo o que você pensar. Mas a Bíblia Sagrada, ela sai dos escombros para pregar para nós, para ensinar a nós que Deus é Deus. É verdade. Aleluia. E eles, naquele momento, saíram do Egito. Saíram, irmão. Deus, com mão poderosa, eram milhões, irmão. Vocês sabem o que é 6 milhões de pessoas pelas ruas? E não foi só isso, não. A Bíblia Sagrada, mais na frente, ela vai dizer que o povo egípcio falava assim: olha, vão embora daqui, não quero mais vocês. Olha aqui, ó, meu ouro, minha prata. Irmão, eles traziam panelas de ouro. Trazia prata, ouro e bacia cheia. E dizendo assim pro povo de Deus assim: levem com vocês. Eu não quero vocês aqui, levem embora. Irmão, estava devolvendo os 430 anos que eles sofreram ali na vida do povo de Deus. 430 anos de dor, de sofrimento, eles estavam levando de prosperidade com eles. Porque o Senhor já tinha falado: vocês vão despojar o Egito. Tudo que é ouro, tudo que é prata lá, eu, o Senhor, farei com que eles deem a vocês, para que vocês saiam ricos de lá. Esse Deus é Deus, irmão. É Deus que cumpre a verdade, a palavra de Deus. Eles saíram, irmão, cheios de riquezas do Egito. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Então, a coisa que nós temos que guardar no coração para terminar a mensagem é que você tem que ser minucioso nas coisas que você faz com Ele. Nas suas orações, na sua sinceridade com Deus. Porque Deus conhece você. Eu não te conheço, você por dentro, mas o Senhor conhece. É verdade. Deus sabe a tua vida. Quantas vezes que você já dobrou o joelho, ou não dobrou o joelho, ou não pediu, e Deus está ali prontinho para te responder. Amém. Mas você levanta e diz: não, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou isso, aquilo. O Senhor só quer que você tome posição de dobrar seu joelho e dizer: Senhor, eu quero a minha cura, eu quero a minha salvação, eu quero morar no reino do Senhor. Amém. E esse Jesus tirou o povo do Egito. O faraó foi atrás com os seus exércitos, porque ele arrependeu. Deus endureceu o coração dele de novo. Ele arrependeu e foi com o exército todo para trazê-los de volta. Quando o povo de Deus estava lá em frente ao mar, de Pinheirote, Deus podia até falar assim: meus filhos, vamos por ali, vamos para outro lugar mais perto. Não, Deus colocou eles de frente ao mar vermelho. Irmão, às vezes a gente diz: Senhor, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha para onde nós iremos, os nossos inimigos armados até os dentes, que vão nos pegar e levar de volta para o Egito. Será que vai? Quando Deus está no negócio, irmão, não tem demônio, não tem capeta, não tem doença, não tem câncer, nada pode te segurar. E aí, quando eles estavam lá achando que Deus tinha abandonado, Deus abriu o mar vermelho através de Moisés. E eles passaram a seco. Irmão, a Bíblia diz que eles nem molharam seus pés. Sabe? Pisou enxuto. Aquele mar se abriu, ficou em 2 paredes. E ele enxuto passou pelo meio do mar. Está entendendo? E aí o exército que não acreditava foram atrás. E o Senhor fechou o mar em cima deles. E eles morreram todos afogados. E o faraó ficou do outro lado. Você pensa que o faraó quis entrar? Eu, na minha opinião, ele ficou com medo. Falei: os meus soldados morrem, mas eu não vou morrer. Mas não foi isso. Porque Deus tinha um projeto.
Deus falou, você fica aqui, meu filho, você não vai não, para você saber que eu sou Deus. E cumpro a palavra que falo. E aí ele viu a cumprimento da palavra de Deus. Amém? Então, essa é a Páscoa, irmão. A libertação do pecado. A libertação da idolatria. Não é ovo de Páscoa. Não é coelhinho da Páscoa. Não é que os nossos pais, irmãos e vizinhos e parentes nos ensinaram. Mas é a palavra de Deus. É você aceitar Jesus. Jesus está dizendo, se você não aceitou ainda, aceite Jesus nesse dia. Aceite Jesus nessa noite. Aceite Ele com todo o teu coração. Deixa as fábulas, deixa o que você aprendeu lá no passado, porque a Bíblia Sagrada é o único livro, irmão, que vai permanecer para sempre. Todos os livros vão ser queimados, destruídos, mas a Bíblia Sagrada vai continuar até a volta de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Peça para Deus. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Alguma coisa que Deus não pode fazer na sua vida? Será algo que você precisa, que você pede, que você coloca diante de Deus? Eu quero que neste momento você coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Pergunte para você mesmo: o que é que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho obedecido o que o Senhor manda, ou eu tenho obedecido às minhas vontades, aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso? Eu quero que você faça a pergunta, é para você mesmo. Porque eu digo para você, querido irmão, que Deus não leva ninguém para o inferno. Ninguém, a pessoa, eu, você, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Quem manda você para o inferno é você mesmo. Você sabe por quê? Porque você sabe o que é certo. Você sabe o que é errado. E a nossa consciência, irmão, é que vai nos levar para o inferno. Porque eu sei o que é certo, mas estou fazendo errado. Então a minha própria consciência, ela vai me condenar. Então Deus não leva ninguém para o inferno. Quem leva somos nós mesmos, as nossas consciências. E eu quero que você feche seus olhos e conversa com Deus agora. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor, que as mãos do Senhor não estão encolhidas. E também as suas mãos não estão encolhidas para nos abençoar. A sua mão poderosa está estendida para nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai aqui, nós nos entregamos diante de Ti, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos limpa nesta sexta-feira da paixão, enquanto todo mundo, todas as nações estão comemorando, Senhor, a paixão de Cristo. Alguns, meu Deus, se preocupam com peixe, que tem que comer só peixe. Outros se preocupam, meu Deus, com o ovo da Páscoa. Outros se preocupam em fazer churrasco. Mas nenhum deles sabe realmente o que significa a Páscoa, a libertação. Definitivamente do pecado, do mundo, da idolatria, das forças malignas de Satanás. Nesta noite, Jesus, nós invocamos a Tua santa presença aqui para ouvir a oração da Tua filha, do Teu filho, Jesus. Perdoa as suas falhas, os seus pecados e limpa com Teu sangue precioso, porque se aproxima a grande dia, a grande hora em que nós subiremos para morar com o Senhor. E este tempo está chegando, irmão. A qualquer momento, a qualquer instante, a trombeta vai soar. E se você não estiver preparado com a marca de Cristo, se você não tiver com seu passaporte, você não vai subir. Você vai ficar aqui para sofrer os 7 anos com o anticristo. E não é isto que Deus quer. Espírito Santo de Deus, toca nesta vida agora, Jesus. Quebra as amarras e as fortalezas. Levanta aquele que está desanimado, aquele que está caído, aqueles que está triste. Senhor, aqueles que não querem mais viver. Quantos não querem mais viver? Quantos querem dar um cabo da sua vida? Vai de encontro a eles agora. Eu repreendo o espírito da morte, do suicídio, do homicídio. Quantos jovens, quantas crianças, quantas pessoas neste momento estão partindo para a eternidade sem o Senhor. Pai, o Teu filho está aqui, a Tua filha está aqui. Venha limpar da Tua alma e do Teu coração toda mágoa, todo ódio, todo ressentimento, todo resquício do passado que ainda, Senhor, está na Tua vida. Meu Deus, vai limpando agora, vai purificando com o Teu sangue precioso, vai abrindo portas aonde não existe, vai destruindo todo o poder das trevas
Espírito Santo, a tua palavra nos diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Estende as tuas mãos sobre os teus filhos, renove a sua fé, renove a tua palavra, em nome de Jesus, para que não acreditem em fábulas ou em história da carochinha, mas que acredite verdadeiramente no teu evangelho, na tua palavra, que pode nos curar e nos salvar. Senhor, que estende as tuas mãos, Jesus. Hoje nós temos o nosso libertador. O nosso libertador é Jesus Cristo. O nosso libertador não é Maria, não é João, não é Paulo, não é Pedro, mas o nosso libertador se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o sangue precioso, aleluia. A Ele nós glorificamos, exaltamos. Prepara-nos, ó Deus, renova-nos, Espírito Santo, abençoando a tua igreja, abençoando os teus filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Senhor, coloque as tuas mãos sobre os seus filhos. Proteja eles e livra eles de todo ataque satânico. Que eles sejam fortalecidos na graça, na fé, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Nós vamos ungir você com óleo. Vou pedir para a missionária Ana. Vou pegar um. Será que a senhora pode pegar um óleozinho? Está lá em cima, lá, ó. Tem um verdinho e outro ali em cima do. Aí em cima, aí, desse pedestral. Aí em cima do pedestral, irmã. Na sua frente. Isso. Tem esse aí, tem outro. Glória a Deus. Amém, irmão? Esse óleo aqui, ele vai simbolizar o sangue de Cristo. Diga amém. Tem aí dentro? Dá uma olhada. Abre aí. Tem? Tá cheio? Tá, pode usar. Esse óleo vai simbolizar o sangue de Cristo, que vai te limpar, purificar. O sangue de Cristo é a proteção de Deus da sua vida. Aquele sangue foi derramado. Amém? Ele vai simbolizar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ungir a mão e a testa. Ela vai ungir lá para cá. Eu vou daqui para lá, tá? Então vai lá no fundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opera sobre a vida da tua filha, Senhor. Que essas mãos não sejam as suas mãos, mas as mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você faça assim com as mãos. Aleluia. Eu vou ungir você com esse óleo. Espírito Santo, manifeste a sua glória, Pai. Manifeste o seu poder, Pai. Em nome de Jesus. Que o teu poder abençoe teus filhos, renovando e restaurando. Eu unjo as suas mãos com a bênção da proteção. Senhor Jesus, opera sobre a vida de Edgar. Abre porta, quebra as cadeias, quebra as barreiras na sua vida. Espírito Santo vai fazendo uma limpeza, uma varredura, do alto da sua cabeça para os pés. Clama, Shuri, Amanai, tudo que está, Senhor, era cibicada, embargado na vida do Edgar. Vai ser desembargado em nome de Jesus. Abre as portas, Jesus. Abençoa os teus caminhos. Abençoa o seu deitar, seu levantar, o seu sair, o seu chegar. Todas as prisões e amarrações sejam destruídas e canceladas agora, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida da Helena. Abençoa, Senhor, a tua casa. Usa ela com poder, como instrumento. Cura ela, Senhor. Venha protegê-la de todo o poder do inimigo, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, todo mal. Nosso Senhor, venha livrá-la de todo ataque do inimigo contra a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos. Já foi todo mundo ungido já, né? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, pode sentar, irmão. Vocês que já receberam a unção, pode sentar, tá? Você já recebeu a unção já? Senhor, pode sentar. Senhor, coloque a tua mão sobre a vida do teu filho. Só vou confirmar. Pode. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho. Tu sabe o que ele precisa. Conhece o teu coração. Conhece o coração da tua família. Pai, venha quebrar da vida deles amarra. Que o Senhor venha colocar a sua mão de proteção, de livramento. Livra de toda ação do inimigo. Que a sua mente seja protegida em nome do Pai e do Espírito Santo. Eu abençoo, meu Deus, a vida da tua filha, Cláudia. Pai, tu sabe a necessidade dela. Tu conhece a saúde dela. Ela precisa, Pai, de uma saúde perfeita. Opera aí sobre a cabeça dela. Espírito Santo, que o médico diz, Pai, não é o que o Senhor fala. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó vai operando de dentro para fora todas as
saia do seu caminho agora. Senhor Jesus, coloque a tua mão sobre o Gerson, opera na vida do Gerson, opera no seu trabalho, opera na sua casa, opera no seu coração, no seu sentimento, quebra toda ação do inimigo na vida do Gerson, livre e protege. Senhor, abençoa Jesus a Eloá. Espírito Santo, proteja a Eloá, que ela tenha saúde, livre das doenças, das enfermidades, de todos os males. Saia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já orou, já, né? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus, amém, irmão? Diga graças a Deus, amém? Deus, Ele quer usar a cada um de vocês como instrumento. Viu, irmã Mariana? Você também, tá? Usar você como instrumento. A nossa irmã Cláudia. A nossa irmã Cláudia, ela se levantou com vontade, com disposição de fazer o louvor. Mas não vai ficar só nisso, né, irmã Cláudia? Deus, Ele vai te ampliar as tendas. Vai ampliar, né? Em nome de Jesus. A irmã Helena, né? Falta só a irmã Edgar, o irmão aqui, ó. Vamos ver o que Deus vai falar com vocês, né? O Espírito Santo, Deus vai orientar vocês. São 5 homens aqui. São 5, né? Vai juntar os 5. O que nós vamos fazer, tá? As irmãs lá estão fazendo culto nas casas. Se levantaram, irmão. Estão fazendo a obra de Deus lá. E aqui também vai ser assim também, né, irmão? Preparar o coração aqui do povo de Deus. De repente, se precisar da missionária, nós confisca. Confisca ela, né, meu Deus? Confisca ela, né? Ela faz todo segundo na casa dela. É, né? É. Se quiser ir lá, pode ir todo Olha, segundo. mano, olha lá, hein? Pois é, isso aí. E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Deus não quer nós de braços cruzados. Ele quer você, a irmã também, né, querida? Vamos fazer uns cultos. Elas estão já preparando aí um culto. Parece que elas vão fazer aqui na igreja, né? No dia que a gente não tiver, elas vão se reunir aqui. E eu dou toda a liberdade para vocês e autoridade, tá? Toda a autoridade, aquele que Deus, tanto debaixo da autoridade do pastor e da pastora, vocês podem fazer. Porque quem vai ser glorificado não é o pastor, nem a pastora e nem vocês, mas é Jesus. Amém? Amém. É Jesus. Aleluia. Vamos abençoar nossas ofertas, nossos dízimos na casa do Senhor. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, eu quero que você levante. Eu esqueci já de pegar o seu lá. Oi, mano, faz essa oração aqui enquanto eu vou pegar o dízimo do Gerson. Faz a oração para a oferta, tá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai santo, Pai bondoso. Senhor, abençoa essa oferta que os irmãos agora deram testado. Oh, Senhor, a palavra do Senhor fala e trazer todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. E Deus, fazer prova de mim. A palavra do Senhor fala, e fazer prova de mim. Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante, que toda a obra do diabo venha ser pisado, queimado, banido, destruído agora. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor não é Deus de miséria, o Senhor é Deus de prosperidade, o Senhor é o Deus do ouro e do da prata. Abençoa cada dizimista, Pai, e vai devolver o dízimo aqui na casa do Senhor. Ai, Pai, o Senhor é o Deus tremendo, poderoso, Pai. Nós vamos te agradecer por essas vidas que vai. Aqueles que não tem também. Mas o Senhor abençoa também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venha confirmar a bênção na vida financeira aqui, como Jacó. Nós estamos aqui, como Jacó fez, firmando a nossa fé na palavra do Senhor. Pode vir, irmão, pode vir. Eu fiquei aqui do lado errado, mas vou ficar do lado certo aqui. Glória a Deus. É mesmo? Esqueceu a Bíblia, irmão? Glória a Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos abençoar você. Aqui diante do altar de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu abençoo as mãos do teu filho. Vem cá, irmão. Coloque as tuas mãos, Jesus, para confirmar a tua bênção, a tua vitória na sua casa, na sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu confirmo, Senhor, a prosperidade na vida dos teus filhos.
Que eles não gastem com remédio nem com médicos, mas que haja prosperidade na sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a tua bênção opere na vida da irmã Helena. Que haja prosperidade na sua casa, na vida da sua família, em nome de Jesus. Deus de todo poder, diante de ti, Senhor, eu apresento aí os teus filhos. Abençoa, Senhor, a tua casa. Abençoa o teu trabalho. Abençoa o seu salário. Repreende a miséria e a escassez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as bênçãos do Senhor abençoe a vida de Eloá. Abençoa, Senhor, essa criança que já está crescendo, conhecendo a tua palavra. Opera grandemente sobre ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a mão de Deus abençoe, Senhor, a vida da tua filha. Abençoa as tuas mãos. Abençoa o teu salário. Abençoa a tua família. Repreende a miséria e a escassez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha confirmar a vitória, a bênção sobre a vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida da tua filha. Abençoe a tua casa. Deus, abençoa a tua família. Repreende a miséria e a escassez. Em nome de Jesus. Nós determinamos, Senhor, a tua bênção. Abençoa, Senhor, a vida da tua filha. Que o Senhor venha confirmar prosperidade na tua casa, na vida da tua família. Repreende a doença, a miséria. Abençoa também essa criança, Jesus. Dá saúde para essa criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha confirmar a sua bênção. Opera, Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do Gerson. Abençoa suas mãos. Abençoa seu trabalho. Senhor, que haja prosperidade, que haja fartura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós confirmamos a bênção, Pai, na vida da irmã. Que o Senhor venha abençoar a tua casa. Que o Senhor venha abençoar a tua família. Que o Senhor venha salvar os seus filhos, netos e bisnetos, Pai. Em nome de Jesus e tataranetos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Levante a sua mão agora e diga assim, coloque as suas mãos sobre a tua cabeça e diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua bênção, pela tua vitória. Diga, não vou gastar o meu dinheiro naquilo que não é pobre. Em nome de Jesus, vai haver prosperidade na minha casa. Vai haver prosperidade no meu trabalho. E aonde eu colocar as minhas mãos, serão abençoados. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Porque quando a gente profetiza, a gente libera uma palavra. Sabia? Quando você fala, você libera uma palavra. E você tem que sempre liberar a palavra de bênção e de vitória. Porque a palavra tem poder. Tem poder para destruir, tem poder para ressuscitar. Amém? Diga graças a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor. Tem alguém querendo falar alguma coisa antes da gente finalizar o culto? Irmão Bochó, irmão Edgar, tem não, irmã Helena. Ô Gerson, depois você busca lá o chá e o café, tá? As irmãs lá atrás não quer falar nada. Por enquanto, né? Depois vocês vão falar. Glória a Deus, amém? Então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor orando, Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, coloque as tuas mãos santas e poderosas, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Que eles voltem para casa, debaixo da tua graça, protegidos, livres de todo o poder do inimigo. Pai, que eles estejam cheios da tua graça, Senhor, para que possam encontrar com o nosso Deus. Renove-os, restaure a cada dia, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, que a graça do Filho e que a graça do Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre as suas famílias. Senhor, visita os lares, visita as casas. Senhor, esta família, este lar, em nome de Jesus. Pai, aonde está essa família? Receba a cura, receba o milagre na vida do filho, do marido, da esposa. Senhor, em nome de Jesus, todo mal sejam destruídos dos seus filhos, das suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão para Deus, bata a palma para Jesus. Em nome do nosso Deus. Aleluia. Você trouxe pouco bolacha, né, gente? Acabou? Glória a Deus. Que Deus abençoe aí a nossa irmã Vilma, a nossa irmã Alice Aparecida.